Amigos, estamos aqui para mais esse vídeo dentro do que nos propusemos a fazer e que está caracterizado no vídeo 1. Será sempre assim. Não é uma palestra, mas é uma reflexão profunda e prioritária para nós, dentro dos dias atuais, principalmente, de todo uma prática, uma realidade gnóstica interior, que deve ser uma realidade de todos nós, porque a realidade do mundo assim o impõe, inclusive aqueles que gostariam de continuar sendo como sempre foram. O mundo não está deixando. E dentro desse contexto é que eu acho importante termos espaços, e eu ter um espaço de expressão para mim mesmo, como eu disse, e eventualmente nesse espaço de expressão convidar pessoas que têm essa mesma afinidade para participar, usando todos esses recursos de hoje em dia de vídeo e que realmente são importantes. Como eu disse no primeiro vídeo, nosso objetivo é prático, é real e prático, é realidade, real de realidade. Nós não estamos fazendo história gnóstica, velhas histórias gnósticas. Nós não estamos fazendo teoria gnóstica, no sentido de investigação teórica gnóstica. Até porque pressupomos que muitos de nós já fizemos isso aí foi importante em épocas onde isso era importante acumular conhecimento. Agora temos que acumular vivência de espírito, falaremos disso. No entanto, tudo isso que está sendo feito, que eu estou fazendo, tem uma inspiração muito grande. Vocês sabem, eu fui durante muito tempo membro da Voz da Cruzada e trago esse fato dentro de mim, porque a instituição, embora não seja mais uma instituição comum, com os seus fundamentos que não são só dela, embora em algum momento eles pensassem que fossem, são, na verdade, fundamentos da gnose. Da gnose universal. Falarei disso mais adiante, oportunamente. Mas dentro dos grandes ensinamentos e das grandes vivências que Voz da Cruz Áurea me proporcionou, e eu acredito proporcione a todos que tomem conhecimento do senhor, da obra do senhor Jan van Rickenborch, e da Catarosa de Petri também, um livrinho que correspondeu a uma palestra que Van Rickenborch fez na década de 50, um livrinho fantástico, profético e fantástico, chamado, eu não sei, deve existir lá, A Luz dos Próximos Acontecimentos. Isso em 1950, e esses próximos acontecimentos se desdobrariam, segundo profecias, inclusive escritas também naquela época por Van Rickenborch, e eram profecias em geral, se desdobrariam, principalmente no século XXI. Rickenborch chegou a falar em setembro do século XXI como início disso. Então, é dentro desse espírito, à luz dos próximos acontecimentos, que não são, na verdade, hoje em dia, 60 anos depois, sei lá, 70 anos depois do que ele colocou, próximos, são atuais e estão em desdobramento. Então temos que fazer também, como era dito por ele em seus trabalhos, compreender que a hora est, quer dizer, chegou a hora, na verdade já passou a hora de ter chegado. E ele dizia também, obreiros apresentados. Então é dentro desse espírito Rickenborgiano, vamos chamar assim, que essa palestra, que não é palestra, que esse contato que eu pretendo fazer está sendo feito comigo mesmo, como eu disse, e com aqueles que perseverarem e que tenham
o mesmo interesse que eu próprio tenho, prioritário nisso que está sendo falado. Não é teoria, mas na verdade eu acho que devemos aqui começar novamente reiterando quais são os fundamentos da proposta gnóstica. Eu vou, portanto, me valer aqui daquele livrinho que eu apresentei a vocês e vou procurar exatamente um pouco de uma síntese do gnosticismo. Como eu não deixei aberto para fazer essa palestra, eu vou ter que... O gnosticismo não é, como os seus extratores e inimigos eternos, uma seita cristã. Seita é alguma coisa marginal, tem esse sentido de marginalidade e de limitação e mesmo de pouca profundidade em relação a determinado fundamento. Você diz que uma coisa é uma seita cristã, você diz que diminui. Ele é, na verdade, herético se você tomar a palavra herese, a palavra heresia, nos seus fundamentos originais, seu sentido original. Heresia é aquele que o herético é aquele que questiona, é aquele que pergunta, é aquele que não se conforma, é aquele que busca. Então, a gnose é herética, sim. A ortodoxia não. A ortodoxia é uma vassalagem em que nós prestamos a uma determinada hierarquia por medo de sermos gnósticos. Vamos então colocar aqui uns fundamentos. A gente não está fazendo teoria, mas vamos trazer uns fundamentos para nos situarmos bem e recordarmos bem. E estou usando aqui, como eu disse a vocês, esse texto aqui, que eu vou comentar rapidamente, de Teodoto, que, como eu disse, não tem nada de heresia, porque na verdade foi até contemporâneo dos primeiros cristãos ortodoxos. Então a ortodoxia cristã começou logo após o século II, por temperamento e por percepção de mundo, surgiram os ortodoxos cristãos, e também já surgiram os gnósticos cristãos em vários movimentos. Teodoto foi um deles. E disse em 150 depois de Cristo o seguinte: um gnóstico é aquele que chegou a compreender quem éramos e no que nos tornamos, onde estávamos e para onde nos precipitamos, do que estamos sendo libertos, o que é nascimento e o que é renascimento. Vamos então comentar um pouco cada um. Vamos ler aqui então os comentários que eu fiz na época desse livro aqui. Um gnóstico é aquele que chegou a compreender, isso é, retomou a consciência original de algo fundamental. Vamos dizer assim, lembrou-se. Como na parábola do filho pródigo, aquele filho que estava perdido lá comendo
comida de porco, chegou uma hora que ele disse, eu sou filho daquele pai lá, não sou daqui não. Como na parábola do filho pródigo, que era o filho, ele lembrou-se que era o filho de um rei. Tinha deixado o seu reino de origem e estava no momento sob o jugo de um feitor, a ponto de ser um escravo desse feitor, tomando conta dos seus porcos. Muito certo isso, é esse o nível de porcos, vermes. E assim ficou por muito tempo esse filho pródigo perdido, nesse chiqueiro, dissipando suas energias conscienciais, até que um dia ele se lembrou, retomou uma consciência de busca que lhe disse, olha, você não é daqui, você tem um pai original. E assim começou a retomar a consciência de. Retomar a consciência de quê? A consciência de quem éramos. Éramos um ser humano original. Éramos um ser humano puro, virginal, completamente integrado nos mundo original da criação do Deus só bem, do Deus só bom, do mundo só bem. E ali desenvolveríamos a nossa evolução de alma. Ali, nos evangelhos cristãos, é o reino original, chamado, nesses evangelhos, a casa do Pai, ou o reino de Deus. E nesse Deus, você, por favor, põe a letra maiúscula, que é um Deus aí que a gente vai botar a letra minúscula. E no que nos tornamos? Tornamos-nos no homem mortal, morte. Esse é o fundamento da nossa limitação, a morte. Preso, como é dito também no budismo, na roda de samsara, na qual roda nascer, crescer, morrer, renascer, e assim, e assim, e assim, é dor. A roda de samsara é a roda desse mundo. Desse mundo que estamos. Desse universo da queda. Esse mundo não é o mundo original. Esse é o dualismo de nós. Esse é o dualismo que tem que ser muito compreendido. Não é o mundo original. Caímos dele. Não vamos falar, como eu disse, da teoria da queda, embora esteja aqui muito, porque não é objetivo nosso. Eu espero que vocês já tenham tido informações sobre isso. Os capítulos 21, que nós falaremos a partir do final dessas palestras, colocam muito fundamentalmente isso, muito bem isso, como remodelado de adaptação a esse estado nosso atual. Essa não é a casa do Pai. Onde estávamos? Qual é o nosso princípio, alma? Estávamos, como dissemos, na casa do Pai, no reino original, no reino do só bem, no reino de Deus. Deus aí, não, embora aqui seja um substantivo masculino, na nossa língua não é um ser masculino.
Não tem sentido falar isso. Deus é um ser que traz a polaridade tanto masculina como a feminina. Deus é mãe divina também. Portanto, não somos nascidos nesse chiqueiro, desse chiqueiro e nesse chiqueiro. Esse não é o nosso reino, isso não é aquele reino que o Velho Testamento nos coloca na Gênesis como nascidos dele. Não somos. Quem nasceu desse reino já foi a estrutura quedada do homem preso na dualidade. A origem nossa, a alma, a origem... E isso é fundamental, porque se não tivermos noção de que a origem nossa é essa e não é essa outra e não essa atual, nós não saberemos o que fazer com as nossas limitações espirituais, porque não saberemos para onde voltar. Então vamos ficar aqui pegando um pouquinho do... Porque como vivemos numa dualidade aqui, a gente pega um pouquinho do bem e quer que o nosso benzinho aqui seja mantido. De vez em quando vem a rajada de mal, joga tudo pro alto. A gente chora, volta pro bem, como se fosse uma mola que nunca vai achar a sua estabilidade. Nunca vai achar a sua estabilidade nesse mundo. Esse reino da dualidade é um reino instável. E para onde nos precipitamos, continuando aqui com o texto de Teodoto, nos precipitamos por esse mundo, que é um termo muito usado em várias partes do Evangelho. Meu reino não é desse mundo. Esse mundo atual, esse mundo que corresponde, mundo não é só o aspecto material externo, mundo é nosso mundo interior, a nossa consciência, inclusive todos os nossos fluidos, nosso fluido sanguíneo, nosso DNA, acoplado ao que o somatório dessas consciências que é a nossa humanidade, acoplado com o somatório dessas consciências que são com as outras humanidades, também quedadas, não todas, mas as que são quedadas, correspondem também a esse mundo universal. Acoplado às obras exteriores que essas consciências engendraram, portanto, os nossos bens materiais, as nossas conquistas materiais, conquistas isso, conquistas aquilo. Eu estou com conquistas isso, conquistas aquilo. Nossos acervos culturais, os nossos acúmulos de basura, como diz os espanhóis, de lixo, que hoje em dia são evidentes, inclusive fisicamente. Você pode ver filmes aí de como os oceanos estão cheios de lixo. Isso é muito ilustrativo, muito simbólico, até, mas que embora não seja simbólico, que é real, mas vale como um símbolo também. E esse lixo todo que estamos agora vivendo de uma forma explícita, completa, absoluta, esse lixo que a humanidade como um todo construiu. De que estamos sendo libertos, Teodoto ainda, né? Nós somos prisioneiros. Nós somos completamente prisioneiros. Toda questão verdadeiramente religiosa, eu estou usando aí no sentido de religar, religioso, religa, aqui, né? Ao mundo divino, religião, religação,
nesse sentido dessa palavra, é na verdade um processo de volta, de possibilitar a volta desse mundo que é dado ao mundo divino. Evidentemente a palavra religião, como todas as outras, pelas próprias ações nefastas da humanidade religiosa, que se mostra agora também desmascaradamente, não precisa nem falar, as suas pedofilias e daí para baixo, né? Religar é o objetivo do homem. Estamos sendo libertos dessa prisão. Portanto, não é uma conservação da prisão, não é essa a nossa questão. Essa questão é uma questão monista que muitas escolas trouxeram e que estão agora completamente desmascaradas. Espero que sejam visivelmente desmascaradas. Não é uma questão de melhoria da condição de nós como presos. É claro que enquanto presos temos alguma coisa a fazer para arrumar nossa cela, para prover nossa comidinha. Isso é a nossa obrigação fazer. A nossa cela não pode ser uma bagunça dentro da bagunça, mas é uma cela. Se bem que isso vem em um acréscimo a todo o exercício religioso elevado, como diz o Sermão do Monte. A questão fundamental da religação, religião, é muito especificamente da essência, e muito especificamente da essência do cristianismo, Christos, todos os tempos, aquele que era e que é, que há de vir. É a questão da libertação desse mundo, deixar esse mundo e, consequentemente, voltar para o outro mundo, o mundo original divino. A casa do Pai, como na parábola do filho pródigo. Na verdade, nós não vamos fazer muita teoria gnóstica, como eu disse, não é o nosso objetivo. Vocês têm elementos outros para buscá-la, até mesmo nas revelações atuais, do que seja mais profundamente aquieta. Mas vou colocar um personagem aqui que está assim um pouco, embora em muita evidência, ele ainda se esconde muito. O príncipe deste mundo. Esse mundo é regido, aquele feitor da parábola do filho pródigo, é um ser que faz parte de uma hierarquia, não é simplesmente uma abstração. Ele está agindo como sempre agiu no mundo, com objetivos próprios de desumanização e de canibalização da alma humana. Ele e sua hierarquia. Tudo isso que está acontecendo a partir do trabalho que está cada vez mais explícito do reino do príncipe desse mundo e seus asseclas. E quando abrimos a hierarquia para baixo desses asseclas, vamos encontrar esses dirigentes do mundo, esses políticos vermes, esses acéfalos, em que nós estamos cada vez mais acostumados. E se alguém pensar, eu já estou prevenindo porque, que ao falar sobre políticos acéfalos, eu estou fazendo simplesmente política, acredito que esse alguém deva refletir sobre esse pensamento, porque se não compreender que isso não é fazer simplesmente política, não vai entender mais nada do que a gente está colocando aqui. E não estou fazendo política. Tenho, como cidadão, uma consciência também política. Preciso,
quando isso me é possível, tomar posições políticas em bem, em prol. Não é mais possível isso agora, porque houve uma derrocada muito em prol da minha comunidade, do que acho bom para a minha comunidade, de pessoas, da minha família, para mim mesmo. Evidentemente tenho que tomar posições políticas. Não sou contra tomar posições políticas, e quem é contra as posições políticas tomam-lhe. Porém, não é pela política que se resolverá o mundo. Não é. Isso é porque o mundo não se resolverá, segundo Gnós, por si mesmo. Esse mundo é um mundo da dualidade e, portanto, um mundo da própria limitação. A dinâmica da dualidade é uma dinâmica instável, por natureza. Daí Lúcifer e seus asseclas terem que sempre ficar intervindo, sempre ficar dando golpes, sempre ficar criando situações, porque elas não se fluem naturalmente. E essa intervenção se explica dessa forma. E são intervenções que cada vez mais levam para o buraco do desmascaramento. Isso é bom, porque é uma forma de esgotar totalmente as possibilidades desse mundo. As pessoas ficam esgotadas, e muito bom, porque estão muito presas, porque não querem se livrar, porque querem a mesmice, querem resolver uma coisa que transcende a elas, a sua vidinha, pela sua vidinha. Um momento, nesse sentido, é um momento muito interessante, porque ele, como disse no início, à luz dos próximos acontecimentos, seria um momento de desmascaramento global. Esse desmascaramento é um desmascaramento que sacode toda a queda em nós e no mundo. Ele é mundial e encontra um mundo cheio de possibilidades terríveis de autodestruição, até pela própria tecnologia acumulada. Amigos, então, falamos um pouco da teoria, mas vamos agora retomar o nosso rumo aqui, que é o rumo de compartilhar experiência gnóstica, não teoria, fundamentalmente, embora fizemos agora. Gnoses é isso. Gnoses é compreender isso, mas não compreender intelectualmente. É, a partir dessa percepção, de alguma forma, ter uma mexida fundamental. Como eu digo, usando o termo de Rickenborg, desmascaramento, com todas as suas implicações. Ok? Eu vou fazer uma pausa nesse vídeo e vou retomar, agora sim, construindo um fluxo de experiências gnósticas, e dentro dessas experiências navegarmos por esses acontecimentos que, como o Rickenborg falou, eram próximos e agora são atuais e futuros. Gnoses, para mim, é navegação no fluxo dos acontecimentos e não retenção em fatos históricos, em monumentos, em pessoas, embora tenhamos e devamos conhecê-los apropriadamente, os fatos históricos gnósticos, mas não para ficarmos neles, mas que eles sirvam simplesmente
para facilitar o nosso fundamento no acompanhamento gnóstico do agora, nessa sucessão de agoras em que corresponde à vida atual e, no caso nosso, né, até uma vida que de alguma forma, cronologicamente, viveu relativamente conscientemente uma grande transformação do mundo. Então, o testemunho de uma pessoa com a minha idade, falando de gnose, é importante nesse sentido, porque tem uma vivência prática por causa da idade e porque é agnóstico desde muito tempo, busca a gnose desde muito tempo. Então temos assim, como dizem alguns religiosos, o testemunho, né, da gnose em desenvolvimento. Voltaremos em outro vídeo. Um abraço a todos.